O multiculturalismo como religião política, Mathieu Bocoté. Este livro se propõe a tratar de um tema atual e delicado que se alastra pela Europa e pelo mundo. Um projeto globalista de confisco da democracia e criação de uma contracultura, a ideologia dos direitos humanos e autoritarismo velado, que em outras palavras pode ser chamado de multiculturalismo. Para o autor, essa grande virada social e cultural tem impulso e notoriedade a partir dos anos 1960 e 1970, onde se anunciava o nascimento de uma nova civilização, progressista, transnacional e multicultural. E, sobretudo, com uma sensibilidade especial para as questões sociais, humanitárias e ambientais. E associada a um certo teor espiritualista, anunciava-se então uma sociedade mais espiritualizada e regenerada. De um modo simplificado, equivale dizer que os anos seguintes, pós-século XX, seriam a ascensão dos marginalizados ou das minorias, o fim do patriarcado e a celebrada emancipação das mulheres, dos homossexuais, dos imigrantes e de todos os grupos discriminados. Tudo isso acobertado por leis, proteção estatal e amparo político. Era a ditadura da igualdade, mas chamada eufemisticamente de nova era. Nessa nova sociedade, os sistemas normativos tradicionais como religião, família e direito constitucional são descartados em prol de uma nova ética política global. Nessa esteira, vai dizer o autor, as pessoas devem confessar o igualitarismo radical, uma espécie de religião da humanidade, regida pelo mercado financeiro mundial de um lado e pela libertação de todas as restrições morais do outro. E o autor então vai chamar esse movimento mundial de revolução ideológica ou regime totalitário em prol da diversidade. E para fazer compreender isso, vai discorrer a partir da página 14 do fenômeno que chamou de mutação do progressismo, ou, no seu termo mais aceito, a nova esquerda. E Bocoté vai dizer que quando o indivíduo, muito devoto a uma ideologia ou movimento qualquer, seja político ou religioso, por exemplo, ele não adere à ideologia ou movimento político ou religioso contrário a este. Ao invés disso, ele cria um terceiro movimento, ou ideologia, na qual acredita fundir os melhores conceitos de uma e da outra vertente, a qual ele chamará ambas de extremistas. E então, sua nova ideologia será por ele considerado o caminho do meio, o ponto correto de se ver as coisas. E assim, por volta de 1950, quando o mundo se desiludia com o marxismo e a União Soviética já não parecia exercer o mesmo efeito hipnótico sobre seus antigos simpatizantes, as deserções ocorriam em massa, porém, mesmo desiludidos com o socialismo, a grande maioria de intelectuais que abandonavam o comunismo não aderiam, por isso, à forma de pensar liberal capitalista, por assim dizer. Ao contrário, renovavam o pensamento revolucionário, dando nova roupagem à ideologia marxista, julgando que os antigos promotores do socialismo corromperam e deturparam os ideais de Marx. E a partir daí passaram a refugiar-se nos países capitalistas e democráticos com o intuito de fazer renascer o verdadeiro marxismo. E a partir de 1960, numerosos intelectuais reescreveram o movimento revolucionário da União Soviética pretendendo abandonar o dogmatismo político, econômico e social, que teria sido o núcleo do movimento até então. E o foco desse novo programa ideológico passa então a ser a derrubada das estruturas que alienam a sociedade, a religião, a educação e a família. E o novo projeto comunista será libertar os indivíduos dessa sujeição ou alienação social. E Mathieu Bocoté então vai dizer: é nesse contexto que a nova esquerda começa a se expressar, renovando a esperança revolucionária e traduzindo-a numa nova sociologia. E por volta dos anos 1970, o novo marxismo, que já era chamado de progressismo, estava a formar o novo sujeito revolucionário, o novo homem ou mulher transformado não economicamente, mas social e culturalmente. Essa iniciativa passaria então a ser chamada de contracultura. E desde então todas as instituições guardiãs da ordem, da ética, da moral e dos bons costumes seria atacada vorazmente, como a família, a igreja, a escola e até a inteligência. Para os novos marxistas será preciso desconstruir todos os valores e padrões da sociedade para que se desponte no lugar um novo homem e a nova mulher. E então tudo que vivia à margem da sociedade, os bandidos, criminosos, cafajestes e tudo aquilo que exalta e glorifica as pulsões selvagens e anárquicas da sociedade será então acolhida e amplificada. E todo esse radicalismo cultural será incorporar nas décadas subsequentes e será batizada pelo nome de diversidade, que nada será senão o eufemismo para um novo projeto político de esquerda, ou apenas da nova esquerda. E como em toda guerra não há campo neutro entre dois lados que disputam o poder, assim nessa guerra cultural que se seguiu a nova
esquerda tratou logo de identificar e demarcar quem eram seus inimigos e onde eles estavam. E o conservadorismo seria então eleito como seu principal arqui-inimigo. E como a tradição conservadora permeia toda a vida social e cultural dos seres humanos, guardando os códigos éticos, morais de respeito e civilidade, ela é naturalmente um obstáculo ao projeto ideológico progressista. Daí, para liquidá-la, o conservadorismo passou a receber todo tipo de ataque e difamação, a fim de caracterizá-lo ao ponto de as pessoas sentirem vergonha ou medo de se declarar conservadora. Pois graças ao poder da mídia de criar uma nova realidade, uma realidade paralela e distorcer tudo, o movimento conservador foi sendo classificado como uma expressão falida e ultrapassada, e em seguida em desequilíbrio psicológico, para depois de um tempo ser finalmente associada a algo criminoso como homofobia, islamofobia, xenofobia ou algo do tipo. E como esse tipo de discurso, basta uma pessoa dizer que é um conservador e ele será prontamente acusado de ser homofóbico, xenófobo, etc. E para exemplificar, basta relembrarmos o ocorrido na campanha eleitoral de 2018 para presidente da República, o candidato que acabaria sendo eleito, Jair Messias Bolsonaro, que recebeu todos esses adjetivos, não porque de fato houvesse praticado qualquer ato de racismo, preconceito ou discriminação, mas porque ele era um candidato conservador e, conforme apontado nesta obra, faz parte da estratégia do novo esquerdismo reputar com todos esses termos aqueles que estão no lado oposto nessa guerra cultural. Outra consideração relevante do autor está na página 35, em que ele vai dizer que a grande matriz filosófica do progressismo é sua estratégia de hipercrítica ao Ocidente, liderada principalmente pelas elites intelectuais das cátedras universitárias. Na prática, consiste em pôr uma lente de aumento em todos os defeitos ou desacertos que se acham na cultura, na praxis religiosa ocidental ou em todo e qualquer âmbito da sociedade. O que propõe com essa tática, o novo marxismo não é apenas expandir sua ideologia através do ódio aos valores ocidentais, mas criar de fato uma nova civilização e uma nova religião. Muito além de causar distúrbios sociais, a dinâmica ideológica da nova esquerda desde os anos 1970 consiste em provocar distúrbio moral, como, por exemplo, promovendo a deturpação do sexo, como os recentes e recorrentes promoção do chamado poliamor ou coisas do gênero, ou então exaltação de músicas de apologia ao crime, ao sexo, às drogas e outras, além de danças sensuais e libertinas. Tudo para colapsar os valores que sustentam a sociedade desde sempre. E o autor irá compor uma terminologia para explicitar toda essa decadência premeditada. Ele vai dizer que é uma dissociedade, que significa a dissolução da sociedade. E esse é um tipo de igualitarismo aplicado às relações sociais, em que se fragmentam os princípios e crenças particulares dos sujeitos, para imergir esse indivíduo num coletivismo claramente devotado à ideologia da esquerda. E toda essa reformulação do marxismo, vai considerar o autor, consiste em abandonar a crítica ao capitalismo para uma crítica a todo o Ocidente, isto é, suas crenças religiosas, seus costumes e práticas sociais e toda a sua cultura. Para os novos marxistas, a sociedade ocidental estava de tal modo alienada que nem se davam conta do quanto eram prisioneiros desse estado de coisas, desse modo de viver. Cabia então aos novos agentes da esquerda resgatá-los dessa situação. Essa nova luta revolucionária passará então a ser chamada de guerra cultural. E esse seria então o ponto culminante de toda a narrativa esquerdista. Toda essa mudança de rota e de estratégia da esquerda teve sua razão de ser também porque a partir de maio de 1968, os protestos que se seguiam em todo o mundo, ficou claro que o comunismo já não poderia contar com o apoio irrestrito das massas, sobretudo das massas proletariadas. O proletariado já não era o motor da revolução, como concluiu o autor. Isso se provou nos acontecimentos de 1968, quando estudantes franceses mobilizaram protestos em todo o país e a classe trabalhadora veio a aderir ao movimento, reunindo cerca de 10 milhões de trabalhadores em greve. Porém, então logo se propôs o aumento de salário de cerca de 35%, os trabalhadores recuaram, corroborando o que já se sabia, que o povo comum quer apenas uma vida de paz e com algumas possibilidades de prosperar e criar suas famílias com tranquilidade. Eles odiavam a revolução. E como escreve Mathieu Bocoté, o marxismo a partir da segunda metade da década de 1960 teve de se voltar à análise do social para se reconstruir. E o sujeito revolucionário que antes era a classe proletária migrou-se para o luperproletária ou lumpensnato, que em termos simples seriam os destituídos de recursos econômicos e sem consciência de classe, ou seja, os bandidos, os marginalizados em geral. Bocoté vai se referir a esse processo como
contorcionismo intelectual que o marxismo clássico fez para renegar a si mesmo e continuar existindo a partir de uma nova forma, como como uma cobra que se despe de sua pele envelhecida sem deixar de continuar a ser cobra. Contudo, a desconstrução do mundo e da sociedade continuará a ser o foco e plano do progressismo, tanto quanto foi do marxismo. Novamente, como uma serpente que, apesar de haver trocado de pele, continua com o mesmo veneno. E o autor vai dizer que, com esse novo arranjo circunstancial, as instituições, família, igreja, etc., e as tradições, costumes, hábitos e crenças de um povo seriam consideradas perpetradoras de relações de dominação no âmbito social. Mas o único e verdadeiro motivo de serem agora alvo de ataque do novo marxismo, ou o progressismo, é que elas são a base da civilização ocidental e com a intenção de construir uma nova humanidade, há de se querer destruir os fundamentos sobre os quais a sociedade atual se edifica. O novo revolucionário é, portanto, um militante da própria existência, vai dizer o autor. Tudo aquilo que constitui a existência humana é alvo de críticas e reprovação por parte dos marxistas da nova geração. E até a página 110, Mathieu Bocoté vai discorrer como e em que se fundamentou ideologicamente esse movimento de renovação do marxismo. E vai dizer que o inspirador moderno do progressismo foi, de fato, Michel Foucault. Segundo Bocoté, Foucault foi o responsável por politizar as relações sociais, trazendo uma perspectiva subjetiva para o escopo de debate do novo marxismo. Questões como raça, sexo, orientação sexual, etc., seriam então descaracterizadas e inseridas no debate político como mecanismo de subversão social e moral. A guerra de classes era agora uma guerra simbólica entre brancos e negros, homem e mulher, héteros e homossexuais. E tudo, absolutamente tudo, dali para frente teria de ser expressado a partir desse ponto de vista. Nas palavras do autor, na página 94, Foucault marca para sempre a mentalidade dali por diante. Era a sociologia progressista, uma série de convenções arbitrárias, traduções simbólicas e diferentes sociologias, voltadas à sua própria preferência ideológica. E a partir da página 116, Bocoté vai tratar de um assunto também pertinente e que coaduna como o elo do sistema multiculturalista que se tenta impetrar nas sociedades em todo o mundo, a revisão historiográfica, ou como também a chamam, a historiografia vitimária. Esse fenômeno tem por palco as cátedras universitárias e consiste em reescrever a história do país sob uma ótica da luta de classes ou da luta de raças, como está mais na moda. Segundo essa visão de mundo, coloca-se de um lado os povos minoritários, países emergentes ou regiões carentes de determinados países, e do outro o homem branco opressor, que por sua vez pode ser encarnado como o agente do imperialismo ou agente das elites financeiras globais. Embora as elites financeiras ou investidores internacionais realmente existam e sejam influenciadores das políticas financeiras globais, estes de fato nunca são atacados. O multiculturalismo sempre aponta para algum espantalho e o acusa de tudo o que não querem que se ache os verdadeiros culpados. Seja como for, cria-se por meio de teses, livros e dissertações teorias que reforcem as ideias e estereótipos do homem hétero opressor, ou do racismo estrutural, da homofobia velada ou algo do gênero, para legitimar e subsidiar as propostas de leis que encaminharão aos legisladores, por eles apoiados. E assim toda a cadeia produtora de mentiras e manipulação é devidamente encaixada, contendo todos os aspectos de algo legítimo. O fundamento teórico, por meio de teses científicas ou históricas, a jurisprudência por meio de legisladores e magistrados que apoiar-se-ão nessas produções acadêmicas para impetrar mais opressão e, abaixo deles, toda uma massa de estudantes devidamente domesticadas, com a mente lavada por essas teses universitárias e livros escolares com a história recontada ao seu modo. E, para efeito de reflexão, conto aqui uma experiência pessoal, que muito tem a ver com o que trata o autor neste capítulo. Há não muito tempo atrás, ao conversar com um colega de trabalho que estava a cursar o primeiro período do curso de Direito numa universidade particular, ele mostrou-me seu conteúdo para as provas daquele semestre. Ao menos 50% dos assuntos tratados naquele período tinha sido sobre Karl Marx e sua perspectiva no direito das minorias, etc. Não muito depois, ao conversar com uma estudante do curso de Serviço Social numa conhecida faculdade de São Paulo, tudo o que ela estava estudando dizia respeito também a Marx e ao marxismo. E praticamente, sem nenhum exagero, Marx era colocado aos olhos dos estudantes como o protofundador da assistência social. E como se não bastasse, tive ainda a oportunidade de conversar com estudantes de medicina, medicina veterinária e até de engenharia elétrica, onde boa parte do conteúdo curricular dos seus respectivos cursos tinham Marx, marxismo e socialismo como pauta, e tudo de um modo em que aparecessem como algo benéfico e glorioso. Isso tem a ver com o recontar a história por uma ótica progressista.
E na página 143, o autor volta ao tema da diversidade. Isso porque diversidade, que é sinônimo de minorias no contexto atual da geopolítica, está na base do fenômeno do multiculturalismo. Em geral, a doxa diversitária, como diz o autor, prescreve que uma instituição, privada ou pública, só tem legitimidade e legalidade para atuar no mundo contemporâneo se tiver em seus quadros uma representatividade de cada grupo que compõe a sociedade. Por exemplo, nos escalões gerenciais das empresas ou no partido político deve-se ter um indígena, um negro, um homossexual e principalmente uma mulher, de preferência no cargo mais elevado comandando todos os outros. Mas embora poético e altruísta, isso não se mostra producente na prática, pois as pessoas são diferentes e têm interesses e objetivos distintos. O fato de haver homens dirigindo carros de Fórmula 1 não quer dizer que seja um ambiente machista e opressor, mas apenas que não tem índios ou muitas mulheres que se interessam em tornar-se pilotos de Fórmula 1, simples assim. Segundo os ideólogos e filósofos sociais politicamente corretos, a diversidade promove a igualdade social e combate a discriminação. Contudo, somente é uma arma de guerra cultural para novamente, volto a dizer, destruir os valores e padrões basilares da sociedade ocidental, pois na prática não há como representar todas as classes, gêneros, cores, etc., pois é infinito o número de diferenças pessoais, de gostos, de crenças e de coisas desse tipo. Por exemplo, um negro pode ser católico e não se verá representado talvez por um negro evangélico ou um negro umbandista. Um gay branco pode não se ver representado por um gay oriental devoto a Krishna, por exemplo. E assim, no fim, toda e qualquer pessoa só representa a si mesmo. Esse conceito de sociedade inclusiva que, inclusive, tenta se implantar nas escolas, tenta, na verdade, difundir um conceito ainda mais amplo e perverso, que é o de uma nova civilização, controlada e gerida pelo Estado. E junto a isso, o autor faz lembrar que uma forma de se fomentar esse apelo e clamor das pessoas por representatividade, baseado na cor de pele ou preferência sexual, é criando nas pessoas o sentimento de vítima social, ou, nas palavras do próprio autor, paradigma vitimário. E essas serão as palavras do autor. Para a esquerda multicultural, a história ocidental é um dispositivo de exclusão sistemática das minorias. É preciso, portanto, lutar contra as discriminações. É preciso romper as hierarquias da sociedade e desmantelar a ordem social. Outro ponto importante assinalado pelo autor é que na sociedade multicultural que a modernidade pretende construir, a cultura de modo geral não pode permitir a presença ou existência de grupos dominantes. Isso significa na prática que tudo o que se refere à cultura nacional deve ser removida por ser considerada uma expressão de privilégio de uma nação sobre a outra. E por isso mesmo a democracia liberal e a economia de mercado serão perseguidas e criticadas. Pois, segundo a sociologia multiculturalista, o liberalismo econômico e o livre comércio estimulam a injustiça social e perpetuam a discriminação e as diferenças sociais. É por isso mesmo o fundamento do multiculturalismo é sempre o marxismo, uma sociedade igualitária, o socialismo, puro e simples. E nesse sentido de fabricar um novo povo, é preciso acabar com as fronteiras dos países e diluir sua identidade nacional. E na pretensão de fazer isso acontecer, fomenta-se na cultura e nas escolas principalmente a ideia de que as manifestações tipicamente nacionalistas, como folclore nacional, comidas ou celebrações regionais, são ordenamentos autoritários, que não fazem jus aos tempos modernos e por isso mesmo são muito pouco difundidas ou incentivadas. Exemplo disso é que um brasileiro da nova geração conhece mais do Halloween americano do que do próprio folclore brasileiro. É possível que esse jovem saiba toda a hierarquia do Conde Drácula ou toda a linhagem da família Stark de Game of Thrones, mas não saiba nada ou nunca tenha ouvido falar do Saci Pererê, do Boitatá ou da Mula Sem Cabeça, por exemplo. Tudo que é nacional é suprimido em favor desse movimento multiculturalista, e o qual determina que a cultura, herança histórica e memória da nação sejam apagados e com ele todos os seus valores e princípios. E o autor então vai dizer: na visão multiculturalista, a nação não deve ter substância própria ou identidade. Ao contrário, ela deve acolher a diversidade, neutralizando e até desconstruindo a própria noção de cultura nacional. Um exemplo atual e bem claro disso é que o que está ocorrendo, tomando como referência o ano de 2019 a toda a Europa, que atualmente é muito mais islâmica do que cristã ou católica. Bocoté também vai alertar que quando um país perde sua identidade nacional, também perde todo o seu patrimônio histórico e cultural, assim como, em boa medida, também sua língua, sua crença, seus hábitos morais e todos os seus costumes e valores. E o autor vai detalhar nas páginas 168, 169 e 170 o que ele chama de descristianização do Ocidente, como um método de implantação do multiculturalismo, com o fim de dissolver as sociedades ocidentais em um tipo de universalismo radical.
E para um debate ainda mais amplo sobre a guerra contra o cristianismo, recomendo o excelente livro A Cristofobia no Século XXI, de Daniel Chagas Torres. E pegando gancho às palavras do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2008, em que ele afirmou que era um cidadão do mundo, o autor vai considerar que cada vez mais os políticos e representantes dos países tentam mostrar-se representantes não de seus respectivos países, mas de toda a humanidade, de todo mundo, como fez Barack Obama na ocasião. E Bocoté vai chamar isso de ideologia da globalização e se caracteriza basicamente em desconstruir a soberania nacional de cada país e edificar em lugar uma identidade multicultural. E junto todo um ordenamento político e jurídico que atenda e coordene toda a humanidade. Um tipo de cosmopolítica que gerencia o chamado Estado Universal. E da página 189 até 223, o autor vai tratar detalhes como esse processo ocorre, seus métodos, estratégias e razões de ser, do citado novo homem, da nomeada nova ordem mundial ou globalismo. E sobre isso o autor vai dizer na página 222, a desconstrução da nação segue os critérios do imperialismo humanitário, em que a soberania nacional se subjuga a um novo enquadramento ideológico estruturado a partir do imperialismo dos direitos humanos. E no último capítulo do livro, a partir da página 225, Mathieu Bocoté vai tratar do aparato político, ideológico e midiático para perseguir e deslegitimar aos que se opõem ao multiculturalismo. E vai dizer que a guerra de rótulos, isto é, chamar os opositores de extrema-direita, nacional-populistas, direita radical ou milicianos digitais, para citar um exemplo atual aqui no Brasil, é uma tática que a esquerda achou de encenar um teatro cujo efeito pretendido é mobilizar as massas e desprezar tudo que esteja contra a própria esquerda. Nesse sentido, o conservadorismo tornou-se o principal alvo político dos novos marxistas. Para o autor, o ódio da esquerda pelo conservadorismo é porque os seres humanos instintivamente encontram nos princípios conservadores o atendimento de sua aspiração existencial. Isso faz com que o conservadorismo seja naturalmente portador e receptáculo da memória cultural, da herança histórica e das raízes linguísticas e religiosas de um povo e de uma nação, consequentemente. E isso, por si só, já é um impedimento natural para se criar essa tal nova ordem social, pautada em princípios e valores universais como a diversidade e todo o espectro de conceituações pretendidas pelo multiculturalismo. Nas palavras do autor, o conservadorismo é o que enraiza os homens a um sentimento de preservação e continuidade, e essa disposição torna os seres humanos hostis a essa ideia de novo homem ou de nova civilização, que sempre tenta desconstruir aquilo que já existe para construir algo novo. Outro rótulo comumente associado aos conservadores é de que são fascistas ou neofascistas, e isso será discutido pelo autor das páginas 229 até 233. E Bocoté vai lembrar da teoria de Christoph Lasch, em 1950, que chegou a cunhar uma teoria em que tentava associar o conservadorismo a uma patologia, a uma doença mental. E em sua explanação, Bocoté vai apontar também o trabalho de Theodor Adorno, sobre personalidade autoritária, como um dos influenciadores ideológicos para esse levante para demonizar o movimento conservador em todo o mundo. E uma descrição que define bem o pensamento anticonservador progressista, da qual trata esse capítulo, está descrito na página 234, em que diz: para os progressistas, o conservadorismo constitui-se num velho preconceito ideológico em que o homem da direita é o homem ressentido que responde a pulsões políticas mais baixas e se refugia em símbolos ocos para compensar sua incapacidade de se inserir no progresso. Afim, a humanidade está presa a uma trama narrativa que tenta fazer do mundo um teatro onde uma guerra é ensaiada. E ao fim de confundir as pessoas, nunca nos deixam saber de fato quem está ganhando. Tudo que podemos, no máximo, é desconfiar de que, não importa que lado vença, nós, o gado, seremos sempre a oferenda sacrificada no altar, seja ao Deus da nova ou da velha civilização. E assim encerra o livro Multiculturalismo como Religião Política, de Mathieu Bocoté.